A história de Enoque é uma das mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Ele aparece apenas algumas vezes nas Escrituras, mas sua presença é tão marcante que até hoje sua vida desperta curiosidade, inspiração e mistério. Diferente dos demais personagens bíblicos de sua época, Enoque não morreu de forma natural. Em vez disso, foi levado por Deus de maneira sobrenatural, um destino tão único que apenas Elias, mais tarde, teria uma experiência semelhante. Quem foi esse homem que andou com Deus de forma tão íntima que foi poupado da morte? E por que um livro atribuído a ele existe, mas não está na Bíblia? A menção mais famosa de Enoque aparece no livro de Gênesis, no capítulo 5. No meio de uma genealogia extensa que descreve os descendentes de Adão, um padrão é seguido. Cada nome citado é acompanhado de sua idade e da inevitável frase, e morreu. Porém, ao chegar a Enoque, algo diferente acontece. O texto diz, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa frase simples carrega um dos maiores mistérios das Escrituras. Enoque não morreu. Deus simplesmente o levou. Como isso aconteceu? Foi arrebatado ao céu? Seu corpo foi transformado? O texto não explica os detalhes, mas o fato de que sua vida se destacou das demais sugere que sua comunhão com Deus era algo fora do comum. O que significa andar com Deus? Na Bíblia, essa expressão não se refere apenas ao ato físico de caminhar ao lado do Criador, mas sim a um estilo de vida de completa devoção, fé e obediência. Andar com Deus significa estar em constante comunhão, viver de maneira que agrada a Ele, rejeitar o pecado e buscar a justiça. No tempo de Enoque, o mundo já começava a se corromper. A humanidade estava se afastando dos caminhos de Deus e se entregando à perversidade, algo que culminaria no dilúvio nos dias de Noé. Em meio a essa geração corrupta, Enoque brilhou como uma exceção. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia em uma relação tão íntima com o Criador que sua própria existência era um testemunho vivo da fé genuína. Mas existe algo ainda mais fascinante na história de Enoque. Além do que está registrado no Gênesis, há um livro apócrifo que leva seu nome, o chamado Livro de Enoque. Esse antigo manuscrito, que não foi incluído no cânon bíblico, contém revelações impressionantes sobre eventos sobrenaturais, o mundo espiritual e até mesmo profecias que ecoam no Novo Testamento. O livro de Enoque fala sobre os vigilantes, anjos caídos que desceram à terra, tomaram mulheres humanas como esposas e geraram descendentes gigantes chamados Nefilins. Segundo esse livro, esses seres celestiais ensinaram aos humanos segredos proibidos, como a arte da guerra, feitiçaria e astrologia. Essa corrupção da humanidade foi uma das razões pelas quais Deus decidiu trazer o dilúvio nos dias de Noé, para limpar a terra da maldade que havia se espalhado. O livro de Enoque é dividido em várias seções, cada uma com detalhes intrigantes sobre o mundo celestial, o julgamento divino e o destino dos ímpios. Ele descreve visões do céu, onde Enoque é levado por anjos para conhecer os mistérios do universo. Essas visões incluem descrições do trono de Deus, do destino das almas após a morte e de uma grande batalha espiritual entre forças do bem e do mal. O livro também contém profecias sobre o Messias e o juízo final, o que o torna ainda mais intrigante para estudiosos e religiosos. Além disso, ele apresenta uma cosmologia única, descrevendo os diferentes céus e dimensões espirituais, explicando como os anjos e os demônios interagem com a humanidade e qual será o destino final da criação. Um dos aspectos mais intrigantes do livro de Enoque é seu detalhamento sobre os vigilantes.
De acordo com o texto, esses anjos caídos não apenas ensinaram segredos proibidos à humanidade, mas também causaram uma grande desordem no mundo espiritual e material. O livro descreve como Deus ordenou que esses anjos fossem aprisionados em abismos profundos, aguardando o dia do julgamento. Essa narrativa se alinha com outras passagens bíblicas, como em Judas e 2 Pedro, que falam sobre anjos que pecaram e foram lançados em prisões de trevas. Outro ponto de destaque do livro de Enoque é a visão detalhada do futuro julgamento divino. Ele profetiza a vinda de um filho do homem, um ser celestial, que julgará os ímpios e estabelecerá o reino de Deus. Essa figura messiânica tem uma forte conexão com a forma como Jesus é descrito nos Evangelhos e no Apocalipse. Muitos estudiosos acreditam que as ideias encontradas no livro de Enoque influenciaram o pensamento judaico e cristão sobre o Messias e o fim dos tempos. Mas se o livro de Enoque é tão rico em detalhes e chegou até os nossos dias, por que ele não foi incluído na Bíblia? A resposta para essa pergunta não é simples. O processo de formação do cânon bíblico foi longo e complexo, envolvendo decisões tomadas por líderes religiosos ao longo dos séculos. Um dos principais motivos pelos quais o livro de Enoque foi excluído pode ter sido sua autoria incerta. Acredita-se que o livro foi escrito em diferentes períodos, por vários autores, e não diretamente por Enoque. Além disso, seu conteúdo é altamente simbólico e místico, tratando de eventos sobrenaturais que podem ter sido considerados difíceis de harmonizar com as escrituras aceitas. Outro fator que contribuiu para sua exclusão foi a falta de aceitação universal entre os judeus e os primeiros cristãos. Embora algumas comunidades judaicas tenham preservado o livro, outras o rejeitaram. Com o tempo, os líderes cristãos também decidiram não incluí-lo no cânon oficial, e ele acabou sendo esquecido ou visto como literatura secundária. No entanto, a Igreja Ortodoxa Etíope ainda hoje considera o livro de Enoque parte das Escrituras Sagradas, o que mostra que sua importância nunca foi completamente apagada. Mesmo não estando na Bíblia, o livro de Enoque foi muito influente. No Novo Testamento, encontramos evidências de que os primeiros cristãos conheciam esse texto e o consideravam relevante. No livro de Judas, há uma citação direta a uma profecia atribuída a Enoque, onde ele diz: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos." Esse trecho está presente no livro de Enoque, mostrando que essa obra era lida e respeitada naquela época. No entanto, com o passar do tempo, a Igreja decidiu não incluí-lo no cânon oficial, e ele acabou sendo preservado apenas em algumas tradições. A vida de Enoque nos ensina lições profundas. Primeiro, ele nos mostra que é possível viver de uma forma que agrada a Deus, mesmo em tempos de corrupção e pecado. Seu exemplo nos desafia a buscar uma comunhão mais profunda com o Criador, não apenas crendo, mas vivendo essa fé de maneira prática e intensa. Segundo sua história, aponta para a esperança da vida eterna. O fato de Enoque não ter experimentado a morte nos lembra da promessa de Deus para aqueles que creem: a ressurreição e a vida eterna ao lado do Senhor. Agradeço a todos que ficaram até o final deste vídeo. Se você foi tocado por essa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, acima de tudo, escreva nos comentários uma mensagem de fé. Queremos saber o que essa história de Enoque significou para você. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para mais vídeos que nos ajudam a entender a profundidade das Escrituras e a fortalecer nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês.